E aí, galerinha do nono ano, bem-vindo aí à nossa aula 3 de matemática. Hoje nós vamos falar da continuidade, aos números racionais. Então vamos lá. Página 24 da apostila, exercício 11. No exercício 11, ele informa para a gente essas frações aqui e pede para nós localizarmos ela, nessa reta numérica. Então, como que eu vou fazer para poder localizar essas frações na reta numérica? Bom, o jeito mais prático seria transformar as frações em números decimais, certo? Dividindo o numerador pelo denominador e encontrando o número que se encaixa aqui nessa reta numérica. Então, por exemplo, aqui, entre 0 e 1, existem infinitos números que se encaixem aqui nesse intervalo entre 0 e 1. Nós temos aqui 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 e assim por diante, até chegar no 1. Enfim, temos infinitos números aqui em qualquer intervalo dessa reta. Então vamos lá. Primeira fração, 2/5. Nós iremos fazer a divisão do 2 pelo 5. 2 dividido para 5. O resultado é 0,4. Então, qual desses pontos aqui que melhor representa a localização do 0,4? Bom, 0,4 é um número maior que 0 e menor que 1. Então, ele só pode estar aqui, nesse intervalo, entre 0 e 1. Então, a letra C é a que vai representar essa fração, 2/5. Então, você pode botar aí letra C em cima da fração 2/5. Ou então, aqui em cima do C, você escreve 2/5. Ok? Próximo é a fração 3/4 negativo. Vou dividir o 3 pelo 4. Vamos lá. 3 dividido para 4. Nós vamos encontrar o valor de 0,75. Só que é negativo, certo? A fração é negativa, então é menos 0,75. Beleza? Então, 0,75 negativo é um número que está entre 0 e 1 negativo. Beleza? Ele está entre esse intervalo aqui. Ele não é nem 0 e nem 1 negativo. Ele está mais próximo do 1 negativo do que do 0, certo? 0,75. Está quase chegando aqui no 1 negativo. Então, a melhor letra aqui, dentre todas essas que representa essa fração, é a letra B. Então, você pode botar aqui em cima, letra B. Ok? Próxima fração agora. 5 sobre 2. 5 sobre 2. Você vai dividir 5 para 2. Dividindo 5 para 2, você vai encontrar o decimal 2,5, 2,5. Então, 2,5 é um número que está entre 2 e 3. Ele é maior que 2 e menor que 3. Só pode ser a letra E aqui, certo? A letra E. Então, nessa fração 5 sobre 2 é a letra E. Próximo ali, 6 sobre 2 negativo, Vamos fazer a divisão. Esse dá para fazer de cabeça, 6 dividido para 2 dá 3. Mas, como a fração é negativa, então é menos 3. E aonde nós encontramos o número menos 3 é aqui na letra A. Então, essa fração é representada pela letra A. E a última fração, 6/5. Você vai fazer a divisão 6 para 5, 6 dividido para 5. Você vai encontrar o decimal 1,2. Então, é um número maior que 1, menor que 2. Está entre o número 1 e o 2. Aqui, letra D. Ele está mais próximo do 1 do que do 2. Aqui, 1. Depois do 1 vem quem? 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2. Então, 1,2 está aqui, mais perto do 1 do que do 2. Entendido? Beleza, essa é a letra D. Agora vamos aqui para o exercício 12. No exercício 12, ele deu duas pirâmides e diz o seguinte: descubra o valor do bloco no topo da pirâmide. Esse aqui,
sabendo que a soma dos blocos consecutivos que estão abaixo determina o valor dos blocos de cima. O que é isso, blocos consecutivos? É os que estão aqui, um ao lado do outro. Então, se eu somar esse com esse, eu descubro o valor do que está em cima. Então, aqui, 1,2 mais 3,8 dá 5. Está correto. Agora, o próximo. Como eu vou saber esse valor desse aqui? Vai ser 3,8 mais 2 negativo. Quando eu somo um número negativo, eu acabo subtraindo. Então, 3,8 mais 2 negativo, na realidade, nada mais é que 3,8 menos 2. Que eu vou encontrar 1,8. Agora aqui, menos 2, né? 2 negativo, somado com 3. Sinais diferentes, né? 2 negativo somado com 3 positivo. O que vai acontecer? Eu vou subtrair. 3 menos 2 vai dar 1 positivo. Aqui, 3 positivo somado com 7 negativo. Mesma coisa. Sinais diferentes. Tem um número positivo, estou somando um número negativo. Vai ficar menos. 3 menos 7. Eu posso fazer 7 menos 3, que vai dar 4. E como o 7 é um valor absoluto maior, 7 é maior do que 3, e ele é negativo, o resultado dá negativo. Ou você pode pensar o seguinte também. Eu tenho 3, vou tirar 7. Digamos, né, eu tenho 3 reais, vou tirar 7. Vou ficar devendo 4. Certo? Eu vou tirar mais do que eu tenho. Se eu só tenho 3, estou tirando 7, vou ficar devendo 4. Próximo. Agora aqui, na terceira linha, né? Aqui. 5 somado com 1,8, 6,8. 1,8 somado com 1, 2,8. 1 somado com menos 4, menos 3. Beleza? 6,8 somado com 2,8, 9,6. 2,8 somado com 3 negativo, 0,2 negativo. E por último, para a gente descobrir o topo da pirâmide, 9,6 somado com 0,2 negativo vai dar 9,4. Ok? Agora aqui na próxima pirâmide, letra B, nós vamos primeiro terminar aqui a primeira fileira. Então vamos lá. Como eu sei que os de baixo consecutivos, a soma deles resulta no de cima, eu preciso descobrir um número que somado a menos 3 resulta 3. Certo? Então pensa comigo, eu tenho que ter um número que quando eu tiro 3, eu resulto 3. Esse número só pode ser o quê? O 6, né? Que 6 menos 3 dá 3. Ou seja, 6 somado com 3 negativo dá 3. Entendido? O próximo aqui. Qual é o número que somado a menos 4 resulta em menos 4,5, né? Menos 4,5. Ora, meio, né? Menos 0,5. 0,5 negativo somado com 4 negativo dá 4,5 negativo. Agora aqui. 1 sobre 2, meio, né? 0,5. Você pode pensar nessa fração como sendo 0,5 também. Somado com menos 3 vai dar menos 2,5, certo? É 0,5 menos 3, então é menos 2,5. É como se você tivesse o seguinte, você só tem 50 centavos, né? 0,5, 50 centavos, você só tem isso, 50 centavos. Mas gastou 3 reais, aí ficar devendo 2,50, certo? Agora aqui, 6 somado com 4 negativo. Você tem 6, tirou 4, 2. Beleza? Agora aqui. 2,5 negativo somado com 3. Quanto que dá? 0,5. Você está devendo 2,5. 2,50. Está devendo 2,50. Paga 3. Vai ficar sobrando 50 centavos. Mais ou menos esse é o raciocínio. Aí aqui a gente confere. 3 somado com 2 dá 5. Isso mesmo, correto. 2
somado com 4,5 negativo, 2,5 negativo, tá? Aí eu tenho 2, tirei 4,5. Vou ficar devendo 2,5. 0,5 mais 5, 5,5. 5 somado com 2,5 negativo, então é menos, né? Vou tirar 2,5 de 5, vai me sobrar 2,5. E por último, 5,5 somado com 2,5, eu encontro 8. Beleza? Próximo exercício, exercício 13. Em uma loja de material esportivo, de cada 100 artigos vendidos, 34 são camisas. Então, repare, ele representou aqui as camisas na fração, né, 34 centésimos, 34 sobre 100. Isso é uma fração. Porque não deu para botar em pé aqui por causa do espaço, então a gente bota assim dessa maneira. 25 são chuteiras. Então, como é que vai ficar a forma de fração de chuteiras? 25 sobre 100, certo? 25 centésimos. 23 bolas. Então, bolas, 23 sobre 100. 18 luvas. 18 sobre 100. Complete a tabela. Forma decimal agora. Bom, 34 centésimos, a forma decimal é 0,34. 25 centésimos já está aqui, ó, forma decimal, 0,25. 23 centésimos, 0,23. 18 centésimos, 0,18. Porcentagem. Como eu transformo isso em porcentagem? Simples. 34 sobre 100 é a mesma coisa que 0,34, que é a mesma coisa que 34%. 25 sobre 100 é a mesma coisa que 0,25, que é a mesma coisa que 25%. Aqui já está feito. E o último, 18 sobre 100, é a mesma coisa que 0,18, que é a mesma coisa que 18%. Tranquilo? Esse é bem fácil. Importante a gente relembrar esse para poder fazer o exercício 14, que já é um pouco mais complicado. Ele pediu, calcule 40% de 500. 40%, como nós podemos relembrar aqui no exercício 13, né? Em forma de fração é o quê? 40 sobre 100. Toda vez que eu tenho o D na matemática, né, 40% de 500, ele remete à operação de multiplicação. Então, 40% vezes 500. Certo? Aqui, ele multiplicou 40 vezes 500, que dá 20 mil, e repetiu o denominador 100, para poder resolver, né, o resultado disso. Ele colocou aqui, ó, 20 mil sobre 100. O denominador foi repetido. Cortando aqui 2 zeros do 20 mil com os 2 zeros do 100, só sobra 200. 200 sobre 1, né? Cortando 2 zeros fica 1, ou 1. Quando dá 1, você pode tirar o denominador. Então, o resultado, 200. Vamos fazer mais ou menos parecido na letra B. Só que aqui eu deixei para cortar o zero depois da multiplicação. Eu vou cortar o zero aqui na letra B antes de fazer a multiplicação, que é mais inteligente, que aí eu faço uma multiplicação menor. Ó. Veja bem, 25% é 25 sobre 100, de 800, então é vezes 800. Antes de realizar essa multiplicação, eu vou simplificar já cortando zero. Corto 2 zeros do 800 com 2 zeros do 100. Vai ficar como? 25 sobre 1 vezes 8, certo? Disso daqui, eu simplifiquei e passei para isso daqui, ó. Cortei os zeros. Cortei os 2 zeros do 100 com os 2 zeros do 800. Então, fica 25 vezes 8 sobre 1. Como 1, quando dá 1 no denominador, a gente pode tirar, então é só 25 vezes 8, que dá 200 também, igual na letra A. A letra C. 4% é 4 sobre 100, vezes 2.500. Tirei os 2 zeros do 2.500 com os 2 zeros do 100, cortei. Ficou 4 vezes 25, 100. Letra D. 0,5% de 4.000. 0,5 sobre 100 vezes 4.000. Tiro 2 zeros do 4.000 com 2 zeros do 100. Aqui vai ficar 40. Aqui fica 1. 0,5 vezes 40 vai dar 20. 30% de 700.
30 sobre 100 vezes 700. Corto 2 zeros do 700 com 2 zeros do 100. Fica 30 vezes 7, 210. 12,5% de 2.000, 12,5 sobre 100 vezes 2.000. Corto 2 zeros do 2.000 com 2 zeros do 100. Fica 12,5 vezes 20, certo? 12,5 vezes 20 dá 250. Na letra G, 3% de 2.340 é 3 sobre 100 vezes 2.340. Aqui, eu vou conseguir cortar só um zero. Um zero do 2.340 com um zero do 100. Fica 3 sobre 10 vezes 234. Aí aqui eu vou multiplicar 3 vezes 234, vai dar 702. E o 10 eu vou repetir. Fica 702 dividido para 10, né? 702 sobre 10. Divido 702 por 10, basta andar com a vírgula aqui, ó. Uma casa com a vírgula, então dá 70,2. 11% de 3.000 é 11 sobre 100 vezes 3.000. Corto 2 zeros do 3.000 com 2 zeros do 100, fica 11 vezes 30, que dá 330. E aqui a gente encerra a nossa aula 3 do nono ano. E até a próxima. Valeu!